chegou o momento de conferir os fatos da semana. O assunto não poderia ser outro, né? Operação Lava Jato. Na semana passada, o ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inquérito contra 47 políticos para apurar a participação deles no esquema investigado pela Operação Lava Jato, que envolve o escândalo do Petrolão. Dá uma olhada nesse VT. O Supremo Tribunal Federal autorizou na semana passada a abertura de inquérito para investigar políticos e suspeitos de participação no esquema de corrupção da Petrobras, revelado pela Operação Lava Jato. Entre os investigados, há 22 deputados federais, 12 senadores, 12 ex-deputados e uma ex-governadora, pertencentes a 5 partidos, além de 2 dos chamados operadores do esquema. A presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves foram citados em depoimentos de delatores, mas tanto a Procuradoria-Geral da República quanto o ministro Teori Zavascki entenderam que não havia provas suficientes para a investigação. Segundo o ministro Zavascki, que retirou o segredo da justiça dos procedimentos de investigação, não existe interesse social no sigilo das informações. Para ele, é importante que a sociedade tome conhecimento dos fatos relatados. O PP é o partido com mais políticos entre os que responderão a inquéritos, com 32 de seus filiados. Em seguida vem o PMDB com 7, o PT com 6, o PSDB com 1 e o PTB com 1 envolvido também. É, gente, realmente o bicho tá pegando, né? Doutor Eduardo, bom dia, meu querido. Bom Como dia. é que você tá? Ah, eu tô levando. Já tive melhor. Tá cada vez mais preocupado ou não? Eu acho que tudo que vem acontecendo no país nos proporciona bastante preocupação. Apesar de ser um país forte, né? Apesar de ser um país de dimensões geográficas extremamente continental, né? Mas nos deixa intranquilos, entendeu? Mesmo porque eu acho que não é só o Brasil. Outros países, né? Venezuela hoje está passando realmente uma situação bastante complicada. Crítica. E isso pode contaminar, né? Porque nós estamos tratando de um bloco, ou seja, da América Latina. Então isso é muito preocupante. Eu diria que vamos aguardar os próximos capítulos, vamos ver o que acontece, porque o mercado internacional, né, acho que os outros países, né, como é que eles começam, como é que eles veem essa situação que vem ocorrendo na América Latina. Como é que vai ficar confiança, né, nesse bloco daqui. Agora, é claro que a gente vai falar sobre esse assunto também, vamos falar sobre as indicações dos 47 políticos que vão ser investigados a partir de agora, vamos falar sobre o panelaço de domingo, mas nesse momento, Pedro Barusco depõe na CPI da Petrobras. A sessão é pública e está sendo acompanhada pela imprensa. O ex-gerente de serviços da Petrobras é o primeiro convocado a comparecer ao colegiado. Pedro Barusco afirma que começou a receber propina em 97 e 98 e que foi uma iniciativa pessoal dele. Os depósitos para ele eram feitos em uma conta na Suíça. Ele recebeu cerca de 50 milhões de dólares. A gente vai ouvir um pouquinho do depoimento dele? Agora daremos a palavra aos subrelatores. O primeiro subrelator, o deputado Altineu, depois o deputado Bruno Covas. Presidente, apenas para me inteirar, pela ordem, não seria o autor regimentalmente falando? Eu estabeleci com os subrelatores até para que nós possamos dar aos mesmos o direito de colaborar com o relator. Presidente, questionamentos, daremos a palavra aos subrelatores. Veja, apenas uma Como reflexão. Os subrelatores são Eu ainda estou na indicação minha... discricionária de Vossa Excelência da Presidência, não há sustentação regimental, minha pergunta, para que os requerentes possam interpelar o depoente antes dos subrelatores? Senhor presidente, depois do relator, sobre o relator. Apenas uma
ponderação, senhor presidente. Os autores mostraram um interesse efetivo pelo depoimento, tanto é que foram os autores. Daqui a pouquinho o nosso departamento de jornalismo traz mais informações sobre esse depoimento e um resumo sobre o que está sendo falado e denunciado nesse momento. Antes eu quero que você comente, por favor, doutor Eduardo, a reação dos políticos depois da divulgação da lista, porque tivemos algumas surpresas, né, de não inclusão de algumas pessoas que a gente imaginou que pudessem estar envolvidas também. E claro que todos estão dizendo, né, em uma só voz, que são todos inocentes. E aí, para onde é que foi esse dinheiro todo? Olha, a conclusão que eu chego é que não existe inocente nessa história, né? Porque alguma coisa algo eles fizeram. Agora tem que ver qual é a profundidade da maldade que eles fizeram, né? Ou seja, de cada um. Então, por isso que existe esse processo, por isso que existe a instauração dessa investigação para poder coletar as provas e saber qual é a profundidade disso, né? Porque o quanto cada um, qual foi a participação que nós chamamos, né? Ou seja, qual é a participação, qual é a culpabilidade, qual é a culpa que ele tem em relação à prática desses supostos delitos, né? Supostas corrupções praticadas. Então, o que nós percebemos é que existe alguns partidos políticos, né? Dentre eles o partido com maior número de deputados é o PP, né, o progressista, o Partido Progressista, depois você tem o PMDB, você tem o PT também, com alguns integrantes, você tem um do PSDB e um do PTB. Então, essa é o tamanho da brincadeira, né? Ou seja, partidos políticos no Brasil hoje. São os partidos que compõem, não a base, obviamente, de sustentação, mas a grande maioria, porque se você for pensar, o PP faz parte da composição do governo, o PMDB e o PT. E o PTB também faz parte. Só o PSDB que é da oposição, né? Só tem um único congressista, um único senador, que é o Anastasia, que era governador em Minas Gerais, né? Então ele foi apontado em um dos depoimentos de ter recebido R$1 milhão, né? Que era uma doação para a campanha dele, né? Essa foi a menção, na verdade. E nós temos dois principais, eu diria que principais atores dessa novela toda, que é o Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara, né? E o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado. Que isso realmente nos traz muita preocupação, porque a partir do momento em que você tem os dois presidentes do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, é algo para realmente se preocupar. Por quê? Porque, na verdade, acaba contaminando tudo, né? Em que pese eles alegarem a inocência, e eles vão ter todo o direito de produzir a defesa deles durante o processo, mas, de qualquer forma, né, não é um processo que vai terminar amanhã, é um processo lento, é um processo demorado, que depende de provas, que depende da Polícia Federal, que pode e vai ter interferências políticas, como já está tendo até hoje, né? Você sabe, todos nós sabemos que existe a interferência política nessa história toda, né? E nós tivemos ainda alguns arquivamentos, né? Dentre os arquivamentos, os mais importantes é o arquivamento do inquérito da investigação da presidente Dilma, né? E do presidenciável Aécio Neves, que é o senador, né? Então, esses foram arquivados. O que você pensa sobre essa não indicação da presidente e do candidato derrotado? Primeiro porque o STF não tem competência, a Procuradoria não tem competência para pedir abertura de investigação contra a presidente. Aí é uma falta de competência, ou seja, a Procuradoria não tem, o Janot não tem não competência. É da alçada dele. Não é da alçada dele. Quem na verdade caça, ou seja, quem na verdade destitui do cargo, é só o Congresso Nacional. Só o Congresso tem competência e tem capacidade para poder fazer a destituição de uma presidente da República. Nenhum outro organismo. O que acontece é o seguinte, uma vez cassado um presidente, por exemplo, como aconteceu com o Fernando Collor em 92, aí sim, os processos criminais que transitaram contra eles, passa a competência para o STF.
né? Mas até então, esse arquivamento era praticamente quase obrigatório, uma vez que não tem competência, não pode fazer, né? Então, isso está muito mal. A mídia não tem explicado isso de forma pontual. Parece que, que eles foram só livrados do problema. Parece que eles, na verdade, não têm absolutamente nada. Não é isso. Não é que não tem absolutamente nada, né? O Aécio não. O Aécio, obviamente, ele era senador. Ele não tem o cargo de presidente. Ele é senador. Então, ele poderia ser investigado, sim, pelo STF. Mas a presidente da República, não. A presidente da República e o vice-presidente da República só podem ser pelo Congresso Nacional. Ninguém mais desse país pode efetivamente destituí-los do cargo. Né? Agora, eu queria que você falasse também sobre as reações, tanto do Renan quanto do Eduardo Cunha, depois da indicação deles, né? O Eduardo Cunha está dizendo que o governo quer sócio na lama, né? O que ele acabou de comentar. E que a peça da Procuradoria é uma piada. Foi bem isso que ele colocou, palavras dele. Renan disse que Dilma ficou furiosa quando viu que Aécio não estava na lista, né? E decidiu vazar o Renan e o Cunha para jogar o problema do outro lado da rua, né? Como é que você vê essas declarações? O que eu vejo é o seguinte, é óbvio que dizem que chumbo trocado não dói, né? O problema é que, na verdade, chumbo trocado neles não dói. O problema é que dói na sociedade toda. E teve influência política nessa indicação também? Porque, pensa bem, seria um tiro no pé. Se só o Congresso pode destituir uma presidente, ela ajudar nessa indicação e colocar, como eles estão dizendo, o nome deles na lama, seria um tiro no pé? Você sabe, Regiane, fica muito difícil de a gente ficar fazendo ilações aqui, conjecturas, obviamente, né? Nós procuramos sempre comentar algo de concreto, fato, né? De objetivo. Claro. Coisas que efetivamente a mídia está divulgando, né? Mídia com credibilidade, obviamente, você tem muitos jornais periféricos que obviamente não condiz com a verdade e obviamente nós não podemos entrar nessa, né? Então o que eu vejo é assim, a gente não tem como comentar se houve uma interferência política nessa lista ou não. Aparentemente não. Por quê? Porque o que acontece, a Procuradoria, ela não se resume tão somente no Janot. Tá? Ou seja, o Janot hoje ele é o chefe da Procuradoria-Geral, nomeada, por sinal, pelo próprio presidente da República. Você sabe disso. Porque como é que é feito isso? São 3 nomes e depois o presidente escolhe um nome. Tá? Então é dessa forma que é feita a nomeação. Agora, o Janot, ele trabalha com vários outros procuradores. Para ter uma interferência política, você teria que fazer uma tratativa com um grupo. E quando você envolve mais do que uma pessoa, já fica bastante complicado, porque uma sempre vai se revelar ou se rebelar contra. Não, eu não concordo com isso, enfim. Então, o que acontece? É muito difícil nós falarmos sobre interferência política na atual conjuntura. Eu acredito que talvez não tenha tido, né? Talvez não tenha tido coragem de indicar mais algumas outras pessoas. Mas eu acho que o que eu vejo de importante e de preocupante é essa questão da indicação, né? Tanto do Renan Calheiros, que é o presidente, não é nem por conta do Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros já esteve envolvido em tantos problemas, tanto é verdade que ele era presidente há alguns anos atrás e teve que renunciar à presidência do Senado por conta de um problema de pensão alimentícia, que tinha uma empresa que pagava, acho que você lembra disso. O Eduardo Cunha, né, é a primeira vez que ele assume a presidência, né? E antes mesmo dele ser eleito como presidente, já havia uma suspeita de que ele estaria nessa lista. Já tinha sido, inclusive, vazada essa questão. Então, eu acho que essas duas preocupações. Os demais, eu acho que esses deputados, obviamente, eles já são velhos conhecidos. Ou seja, você sabe que todos nós sabemos que é complicado. Tem muitos deputados que estão lá para fazer negócio, balcão de negócio, essa que é a verdade. Por isso que eu sempre brinco, não existe inocente nessa história, né? Ou seja, alguma coisa eles fizeram, porque senão não estariam na lista, né? Então, o que eu vejo é que nós vamos ficar estagnados por mais um tempo. O país não vai crescer por mais um tempo.
Nós tivemos aí com a própria fala da presidente, né, o pronunciamento da presidente de que o país vai entrar num processo, ela não disse isso abertamente, mas está subentendido, está entre linhas de que nós vamos entrar numa recessão, obviamente, o país está caminhando para isso, né, porque ninguém suporta isso, né, é um ladrão o tempo todo, é dinheiro escoando o tempo todo, ou seja, é o funcionalismo público crescendo, inchando, né, as despesas do governo. Você vê, hoje eu estava assistindo pela manhã aí um dos noticiários, ou seja, várias universidades federais não receberam os repasses e, consequentemente, não iniciaram as aulas, ou seja, não tem dinheiro para pagar a limpeza da universidade. Isso é muito sério, porque na verdade atinge o quê? Atinge aquilo que tem de mais importante, é a formação do caráter, né, do conhecimento, daqueles que vão conduzir esse país ao dia de amanhã. Então eu acho que o nosso futuro, eu sempre digo, quando existe uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós levamos uma década, 2 décadas para poder colocar a casa em ordem, né? É a mesma coisa da Petrobras. Nós sabemos, a Petrobras, ela só vai começar, se a Petrobras começar a resolver os problemas delas hoje, ela certamente vai levar 20 anos, 2 décadas para poder resolver os problemas financeiros, né? Sem falar que vai vender um monte de ativos, os ativos bons, essa coisa toda. Então esse é o grande problema que eu vejo, Regiane, é o comprometimento do país nos próximos anos, né? Ou seja, não vamos ter bons anos, ou seja, não teremos uma tranquilidade, né, financeira, econômica, o país não vai crescer, ele vai encolher. Então tudo isso, essa investigação, ela é importante? É lógico que é importante, passa o país a limpo, né? Ou seja, tira aquilo que tem de ruim. Né? O brasileiro precisa aprender a confiar de novo no país. Eu vi a segunda turma, a turma que vai julgar esse pessoal, né? É um pessoal bom, não é ruim. Nós temos o Teódio Zavascki, ou seja, que foi nomeado pela Dilma. Nós temos o Celso de Mello, que já é da velha turma, que é uma pessoa mais pesada, séria. Nós temos a Carmen Lúcia, que é uma pessoa muito séria, né? Que foi uma das que julgou o Mensalão. O Gilmar Mendes, que é extremamente polêmico, né? Polêmico e visceral. Eu acho que de todos eles, eu acho que ele é o mais visceral, né? Ou seja, aquele que realmente quer cortar lá embaixo, cortar pela raiz, né? E falta uma vaga que ainda é a vaga do Joaquim Barbosa, que ainda não foi preenchida, que existe um problema muito sério isso. Por quê? Porque na verdade o STF, ele é formado por 11 ministros e nós temos só 10. E o que acontece? 10 ministros é complicado, porque se tiver um empate, como é que você faz? Né? 5 de um lado e 5 do outro, você tem o presidente. Então, essa é a questão. Então, eu acho que essa é a radiografia de uma situação, dessa investigação que nós vamos aí enfrentar daqui para frente, Regiane. Você citou o discurso da Dilma no domingo, no dia 8 de março, no qual ela falou sobre a situação do nosso país, aproveitou para homenagear as mulheres no Dia da Mulher e pediu colaboração da população para a gente meio que dividir a conta. Daqui a pouco eu quero que você comente sobre o discurso da Dilma, mas o Revista da Cidade ouviu a opinião de Bob Fernandes. Ele é comentarista político do Jornal da Gazeta e ele falou sobre a reação das pessoas, né, com relação ao pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, o famoso panelaço que aconteceu em várias capitais do Brasil. Veja aí. Olha, em relação à reação ao pronunciamento da presidente Dilma no domingo à noite, primeiro, todo cidadão tem direito de criticar, de dizer o que quiser, de vaiar, de bater panela, de fazer caçarola, o que quiser. Inclusive, embora isso se fosse pessoalmente ou no lugar público e registrado, poderia ser considerado crime, de xingar, de ofender a presidente, como muita gente xingou, de palavras que não são publicáveis. O que eu achei estranho nesse episódio todo é o seguinte: no domingo não tinham se passado ainda 72 horas da publicação dos 49 nomes enviados pelo Procurador-Geral da República, Janot, ao Supremo Tribunal Federal. Pessoas que serão investigadas ou não, a depender do Supremo, por casos de corrupção. O que eu achei estranho é que eu li centenas, se não milhares de relatos, de posts sobre a reação em várias cidades do Brasil ao pronunciamento. E eu não ouvi
nenhuma palavra sobre nenhuma pessoa que tenha gritado ou xingado algum dos 49 nomes que estão na lista do Janot. Não vi nada sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nada sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, nada sobre nenhum dos outros 47 nomes, assim como não vi nada, pasmem, senhoras e senhores, sobre as empreiteiras, que são um dos grandes móveis desse crime. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deveria refletir a respeito. Uma coisa é o nosso direito de dizer o que quer e que tem que ser exercido, etc. Outra coisa é que nós temos que pensar por que nós nos esquecemos dos envolvidos, exatamente dos grandes envolvidos nesse caso. Deixa eu agradecer Bob Fernandes pela participação no Revista da Cidade. Lembrando que o Jornal da Gazeta vai ao ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. E a participação do Bob Fernandes é sempre às segundas e quartas-feiras. Doutor Eduardo, me diz sobre o discurso da presidente. Você acha justo ela ficar culpando ou colocando a responsabilidade em cima de uma crise que começou em 2008 e que eu me lembro muito bem que o Lula falou que era uma marolinha, que ia passar muito leve por aqui e a gente vai pagar a conta em 2015? Como é que é isso, doutor Olha, Eduardo? eu acho o seguinte, eu acho que a omissão também faz parte, é culpa, ou seja, omitir em relação ao que está acontecendo no país, obviamente é uma responsabilidade. Eu acho que a Dilma, ela não adianta só atribuir para terceiros, ou para a população, ou para seja lá quem for, né? Eu acho que a presidente faltou a humildade de trazer a responsabilidade para ela, porque, queira ou não queira, ela é a gestora do país, né? Se o país está exatamente nessas condições, é porque ela permitiu, né? Se a Petrobras está nas condições em que se encontra, ela permitiu, é óbvio. Então, eu acho que de uma certa forma, ela tem muita responsabilidade em relação a isso. Nós não sabemos qual é a profundidade da responsabilidade dela, porque ela atribui, né, ela delega, obviamente, para as pessoas agirem em nome da presidência da República. Mas eu acho que faltou um pouco de humildade por parte dela para trazer para ela a responsabilidade. Com relação à questão do panelaço, eu acho que, na verdade, nós precisamos bater tambor para ver se melhora, que vem chuva e daí por diante. Na sequência que é um chuvão em São Paulo, tem muita gente perguntando se a solução está aí. Talvez tenha sido essa a solução, né? Agora, é óbvio, o que é inconcebível, né, inadmissível, obviamente, é o xingamento. Claro. Né? Apesar de você ter o direito à liberdade de expressão, a liberdade de falar o que pensa, assegurado pela Constituição, também não lhe dá o direito, efetivamente, de xingar uma presidente da República. Isso eu acho um pouco de exagero. Você quer protestar? Proteste da forma em que você acha correto, politicamente correto, né? Então, eu acho que esse é o meu posicionamento. Para não perder a razão, inclusive. Exatamente. Agora, ela, até para a gente fechar e finalizando, esse discurso que a Dilma fez agora, esse discurso devia ter sido feito assim que ela assumiu o país, ou seja, assim que ela assumiu o segundo mandato. Agora foi muito tarde e, obviamente, ela só poderia receber as críticas e o panelaço, né, que recebeu. Então, eu acho que esse é a situação em que o país vive. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque agora estamos dependendo dos organismos né, o Poder Judiciário, que vai se manifestar, e a partir daí vamos ver o que efetivamente vai acontecer com o país. Espero que melhore. Né? Nós estamos torcendo para que isso aconteça. Né? Quantos anos você imagina que deve durar a Lava Jato até a gente conseguir condenar alguém? Olha, eu vou falar para você, o mensalão durou 10 anos quase, 10 anos praticamente. Eu acredito que seja um pouco mais rápido esse caso aqui, mas isso é longo porque a investigação é demorada, não é tão fácil. Só para ter uma ideia de quanto tempo a gente vai falar sobre isso aqui ainda no Revista. Para cima de 5 anos, isso certamente. Vai terminar esse mandato e ainda vai continuar investigando, isso com toda certeza. Tá certo. Doutor Eduardo, obrigada, te agradeço demais a presença aqui no Revista de hoje. Agradeço. Lembrando que o contato do Doutor Eduardo no Facebook, 500 Melhores Júris, e na terça-feira que vem ele volta pra gente continuar falando sobre esse e tantos outros assuntos importantes para o nosso país, para o nosso futuro. Ótima semana. Obrigada, doutor Eduardo. Para você também. É isso aí, né, gente? Vamos todos refletir sobre o momento que o nosso país está passando agora, né? Ter nossa opinião é extremamente importante.